Há muitos mistérios não resolvidos mesmo com a ajuda da ciência, tecnologia e pesquisa. Embora possamos querer explicações lógicas para esses acontecimentos misteriosos, no momento teremos que nos contentar com meras especulações. Confira agora no paradoxo da vida, o enigma mais intrigante da história, que permanece sem solução. Quem foi Jack o Estripador? Pode ter sido como personagem de um filme, um livro ou até mesmo nos jornais, não importa onde, mas você provavelmente já ouviu falar no famoso assassino. O caso obviamente é real e essa onda de assassinatos atribuídos a esse serial killer começou a acontecer em 1888 na Inglaterra, mais especificamente em Londres. Até hoje a polícia de Londres nunca conseguiu desvendar a identidade do homem que espalhou o terror pelas ruas da capital britânica no final do século XIX, conhecido como Jack, o Estripador. Os ataques eram feitos a mulheres que se prostituíam nos subúrbios da cidade e as mortes seguiam um certo padrão. Todas as vítimas, por exemplo, tiveram suas gargantas cortadas e aconteciam próximos à estrada de Whitechapel, em East End, que já era uma região violenta de Londres, no fim do século XIX. O assassinato de prostitutas já era um crime relativamente frequente antes de o Estripador inaugurar sua trajetória de mortes. Ele sempre agia em vias de acesso à estrada, escuras e vazias. Os investigadores da época não conseguiram chegar em um responsável pelos crimes que estavam acontecendo, e o total de 5 mulheres já haviam sido assassinadas: Mary Nichols, Amy Chapman, Elizabeth Street, Catherine Doves e Mary Jane Kelly. Os crimes aconteceram de 31 de agosto a 9 de novembro do mesmo ano. A questão é que era muito difícil chegar a uma conclusão, pois além de violenta, East End sofria com racismo e xenofobia, especialmente contra judeus, o que motivava depoimentos que incriminavam inocentes. O caso se tornou ainda mais comentado em toda a mídia quando o líder do Comitê de Vigilância de Whitechapel recebeu uma suposta carta escrita e assinada pelo assassino que se auto-intitulou Jack the Ripper, e junto à carta tinha um rim humano totalmente preservado. O Estripador teria deixado 3 cartas, mas 2 delas teriam sido forjadas por jornalistas para aumentar a publicidade em torno do caso. Ambas mencionam a alcunha Jack, o Estripador, criada pela imprensa. 2 testemunhas disseram ter visto o assassino. Elas o descreveram como um homem de pouco mais de 1,60 metros, bigode e jaqueta. Em vez da cartola, eternizada na ficção, Jack usaria um chapéu de stalker, típico modelo usado por caçadores ingleses. Uma das testemunhas afirmou que ele parecia um estrangeiro mesmo sem ter visto seu rosto. As investigações tiveram a colaboração de um número incomum de gente para a época. Mais de 2.000 pessoas prestaram depoimento, mais de 300 foram investigadas e 80 foram detidas para interrogatório. Mas, como os procedimentos forenses da época eram pouco precisos, sem contar o talento do assassino e o contexto violento e supersticioso da região, o caso jamais foi concluído. As investigações terminaram em novembro de 1891. Porém, o mistério pode ter chegado ao fim, graças a um grupo de cientistas que dizem ter realizado a análise genética mais avançada já feita em relação aos assassinatos cometidos pelo homem que mutilava, desfigurava e extirpava órgãos de suas vítimas. Os pesquisadores Jerry Llewellyn e David Miller, das universidades John Moores e Leeds, divulgaram seu estudo na revista acadêmica Journal of Forensic Sciences. Para eles, o assassino teria sido justamente o principal suspeito da polícia. Foi Aaron Kosmiski, um barbeiro de origem polonesa que tinha 23 anos na época dos crimes. É a primeira vez que a acusação é sustentada por uma prova genética publicada numa publicação acadêmica. Llewellyn e Miller fizeram um exame forense em um chale de seda que,
Segundo os pesquisadores, teria sido encontrado ao lado do corpo mutilado de Catherine Edoves, a quarta vítima do assassino, em 1888. Na peça, havia resíduos do que a polícia da época acreditava ser de sangue e sêmen. Os autores do estudo expandiram os exames genéticos desses resíduos e encontraram fragmentos de DNA mitocondrial, a herança genética por lado da mãe, que foram comparados com amostras de descendentes vivos da vítima e do suspeito. O resultado coincide com o de um parente vivo de Kosminski, asseguram os pesquisadores. Da análise do DNA também concluíram que o assassino tinha cabelo e olhos castanhos. Isso coincide com o que uma testemunha declarou à época. Essas características seguramente não são únicas, admitem os dois pesquisadores no artigo. Mas ponderam que olhos azuis são mais comuns que castanhos na Inglaterra. O estudo de Jarilo Elainen e David Miller não é imune a críticas. Nem todos os especialistas estão convencidos de que a análise genética feita pelos pesquisadores é capaz de revelar a identidade de Jack Estripador. Muitos já vinham, há tempos, apontando para dúvidas sobre a autenticidade do Shari. Outros dizem que a comparação genética não leva em conta outros fatores capazes de alterar o resultado. Ansi Weissensteiner, especialista em DNA da Faculdade de Medicina de Innsbruck, na Áustria, disse à revista Science que a análise mitocondrial não é decisiva para indicar um suspeito. Walter Passo, pesquisador forense da mesma universidade, criticou na Science o fato de os pesquisadores não terem divulgado as sequências de DNA para que o leitor pudesse interpretá-las por si mesmo. Segundo Passo, a exposição desse DNA não representaria nenhum risco à privacidade dos envolvidos. Mas nada comprovadamente até hoje foi declarado sobre o caso. Talvez nunca saberemos. Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado do nosso vídeo. Se inscreve no canal. Vou deixar aqui outros vídeos que você vai gostar. Até mais.